muito obrigado por você estar aqui assistindo a gente da Fundação Armando Fajardo. E hoje o nosso assunto é Congresso Lions das 8 Causas. E este congresso, que aborda as 8 causas preconizadas pelo Lions Internacional, tem como objetivo falar hoje sobre a juventude. A juventude que é a esperança do mundo. O mundo se renova. E a juventude é que nos substitui. E nós temos uma grande expectativa por uma juventude cada vez melhor. E lembrando, agora falando da nossa instituição, que é o Lions Internacional, a maior instituição de voluntários do mundo, presente há mais de 100 anos. E agora, falando especificamente do Brasil, a juventude brasileira que dá continuidade aos ideais de Melvin Jones, aos ideais de Lions Internacional, a filosofia leonística, que acima de tudo é ajudar o próximo, prestar um serviço ao próximo sem ganho pessoal. Esta é o grande tesouro do Lions Internacional, quando nós fazemos o bem para o outro sem pensar em si. Fazemos o bem para o outro genuinamente. E agora temos, então, uma continuidade. A nova geração chega ao leonismo do Brasil, em todos os seus 5 distritos, e chega também aqui na Fundação Armando Fajardo, e chega também aqui no distrito LC1 de Lions Club, na qual eu tenho o prazer de ter esses 2 jovens aqui do meu lado, que vão abordar um novo jeito de falar de Lions. É lógico, a cada geração muda o jeito de falar. A filosofia do bem é eterna, mas o jeito de nós abordarmos como fazer o bem da maneira mais eficaz, da fala que seja contemporânea e que as pessoas possam entender esse tema em suas épocas, este é o nosso grande objetivo do evento de hoje, na qual vocês terão o prazer de ouvir a nova geração. Nós temos aqui à minha esquerda o companheiro Lions Israel e a companheira Gabriela. Ambos são do Lions Clube Jovens Líderes. Somente esse nome já conta que eles são jovens líderes. Então, a nossa geração, Israel e Gabriela, nós temos uma grande expectativa de vocês para o Lions e para o mundo. Porque quando falamos de Lions, nós não falamos de nós falamos da humanidade. Então, quero falar para vocês e agradecer aqui você está nos ouvindo e queremos que você continue aí para ouvir, então, a nova geração. Continuem aí. Israel, a palavra está com você. Muito obrigado, Sidora. Então, agora nós vamos convidar um nosso amigo, também companheiro de clube, Pedro Rafael, para continuarmos a nossa conversa. Maravilha. Então, dando sequência agora na nossa conversa, falar um pouco sobre a juventude. E eu trouxe meu amigo, um irmão já de muitos anos, Pedro Rafael. Começamos juntos na faculdade, foi meu veterano, um prazer estar trabalhando junto aí depois de 10, 11 anos de amizade. E também já não tem 10 anos de amizade, mas já tem alguns anos também. Gabriela, também foi fundadora dos Jovens Líderes junto comigo, junto com o Pedro. E é uma grande oportunidade estar podendo estar aqui conversando com vocês. Então vou começar com meu irmão aqui, Pedro. Pedro, fala um pouquinho a sua expectativa hoje para o jovem, como está o jovem no dia a dia, o que a gente pode esperar, qual a influência dele. Nós sempre ouvimos falar que o jovem é o futuro,
mas já acho que essa frase está errada. O jovem tem que ser o presente para colher isso no futuro. Fala um pouquinho mais aí, o que você acha? Então, já, Gabi, agradecer o convite. E você já começou falando o que eu sempre falo, né? Que o jovem não é o futuro, é o hoje, é o presente. Justamente porque se você hoje não trabalha o seu futuro, esquece, não existe futuro. E tem outra questão, Israel, que eu falo do nem-nem. Mas além do nem-nem, eu falo nem-nem-nem. Não estuda, não trabalha e nem quer fazer nada. Porque muitas vezes eles podem, eles têm a oportunidade, mas não fazem. Então, que jovem é esse que quer falar do seu futuro, mas que hoje não se projeta? Que jovem é esse que quer pensar em mudar a sua cidade, o seu país, a sua escola, o seu trabalho, mas não faz um intraempreendedorismo, que, como você sabe, é empreender para dentro. Uhum. Então, muita gente fala, vamos empreender, vamos incentivar o empreendedor, mas e para dentro? Quem é que vai trabalhar para dentro? Não é só para fora, entende? Então, é isso que eu falo muito. O jovem tem que intraempreender, e isso seja na família, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, seja onde quer que seja. Mas tem que pensar o futuro também. Eu lembro quando nós começamos ali na associação comercial, aqui no Lions, a gente sempre fica com receio de que o empreendedor a gente já vai começar grande, já achando que vai ser uma Petrobras da vida, uma Vale, mas calma, jovem, não é assim. A gente começa devagarinho, com as amizades, fazendo o nosso círculo de amizade. Então, Pedro, fala um pouquinho mais sobre isso. Dá essa tranquilidade para o jovem, começar devagar. Como você disse, às vezes começa dentro da própria família, no associativismo. Fala um pouquinho sobre isso. E tudo depende de você, porque tem aqueles jovens, já, Gabriela, que são berço de ouro. Nasceram com tudo, mas na vida não são ninguém. Acho que o dinheiro resolve tudo. Mas tem aqueles que não nasceram no berço de ouro, mas conseguem crescer na vida. E tudo isso vem muito por si mesmo, da sua força de vontade, de você conseguir criar a sua rede de networking. É você saber quem está do seu lado. E quando eu falo quem está do seu lado, não é, aquele ali é meu amigo, ela é minha amiga, e estamos juntos. Não é só isso. É você saber, vamos supor, o Israel está lá onde eu trabalho, mas qual é também um pouco da rede do Israel? E aí a gente poder, Israel, tem essa oportunidade aqui. É você saber quem é quem. E isso a gente conseguiu construir desde universitários, né, Israel? Posso falar isso tranquilamente. Porque não adianta você se formar, no caso, né, quem faz faculdade, etc. E aí, nossa, agora eu vou para o mercado de trabalho e vou crescer, vou virar logo um diretor de uma multinacional, como você acabou de falar. Não é assim, você tem que ter uma canja, né? Tem que ir crescendo aos poucos. Então, é isso, é você conseguir saber, além da sua bolha, qual é a bolha do próximo. Exato. É você passar essa fronteira, né? Exato. E por conta disso que o Pedro falou, nós conhecemos a Gabriela, hoje uma amiga, grande amiga. Sim. Dá um spoilerzinho, Gabriela já morou muitos anos no Japão. E aí vou pedir para ela contar um pouquinho da história dela e um pouquinho também sobre a visão dela de juventude. Gabi? Obrigada, Israel, pela oportunidade. Obrigada, Rafael. Então, eu morei no Japão quando criança, dos 7 aos 13 anos, né? Então, eu comecei basicamente a minha formação escolar, tudo lá, né? Então, eu venho com uma certa educação japonesa, né? Então, a minha formação como pequeno cidadão já começou no Japão, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho totalmente diferente daqui e lá é que desde criança a gente tem o nosso senso de responsabilidade e independência. Que as crianças vão sozinhas para a escola a partir dos 6, 7 anos de idade. A gente forma, né, um grupinho da vizinhança e vai um grupinho de 5, 6 alunos para a escola sozinhos, né, em trechos de 10, 20, 30 minutos de caminhada da escola.
Então, mas assim, tem sempre uma regra, né? O mais velho toma conta, né, do mais novo. Então, assim, desde pequenos, eles lá já têm essa responsabilidade de cuidar do outro, né? Ser responsável por alguém. E, ao mesmo tempo, essa questão da independência, né? De você poder ir e vir, né, num lugar até por questões de segurança, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que também ajuda no que você estava falando, Rafael, daquelas pessoas que não sabem o que querem da vida e tal, porque talvez lá na infância não tiveram, né, esse senso de responsabilidade, né? Então, isso é uma coisa que ajuda muito na formação do ser humano, eu acredito. Sim, e isso que você falou também até influencia que você precisa ampliar o seu meio social. Né? Nesses grupinhos, você tem o seu grupinho da escola, você tem esse grupinho que vai para a escola. Existem as atividades extracurriculares que também facilitam o social. E, Gabriela, agora conta pra gente, aqui no Brasil normalmente ouvimos alguns mitos, se é verdade, se é mentira, a gente não sabe. A gente sempre escutou aqui no Brasil que lá no Japão as crianças que limpam o colégio depois do horário da escola, que elas que precisam manter, não tem uma pessoa responsável por isso. Pode até ter, mas você tem a participação dos alunos, tem essa responsabilidade, né? Lavei muito banheiro, gente. A gente lava a escola toda, a gente limpa a escola toda. Não é só a nossa sala de aula, a nossa mesa, não. O colégio inteiro. A gente é a sala de aula, é o corredor, é o banheiro, é a sala do professor, a gente limpa tudo. E não é assim, a gente forma uns grupinhos e semanalmente a gente vai trocando. Depende da escola, né? Mas, digamos assim, a gente vai formando o grupinho semanalmente ou mensalmente, a gente vai trocando. Então, um grupo que estava limpando a sala de aula, semana que vem vai limpar o banheiro. E vai fazendo esse rodízio, né? Então, para mostrar que ninguém é melhor que ninguém. A pessoa que está limpando a sala também vai... hora vai chegar no banheiro. E a comunidade trabalhando por ela mesma. Sim. Legal isso. Então, e não só isso, não só a limpeza também. No horário do almoço, os próprios alunos servem os alunos. Então, sempre aquela questão do grupinho, né? Sempre eles fazem grupinho. O grupinho dessa semana, composto de 5, 6 pessoas, vai servir o coleguinha na bandeja. Né? Então, cada um fica responsável por um prato, né? Hoje esse aqui vai servir o arroz para os colegas, hoje esse aqui vai servir a sopa, enfim. Então, tudo lá, né? Eles têm tudo esquematizado, né? E faz com que todos passem pela mesma experiência. Sim, né? Isso é bem legal. Isso é bem legal. E mostra a importância do planejamento e responsabilidade desde cedo, que são características que a gente acaba levando para a vida inteira, principalmente na vida do empreendedor. A gente sabe que no Brasil não é fácil, mesmo tendo essas características, mas você aprendendo desde cedo vira uma coisa natural e você consegue aplicar também na sua vida profissional. Sim, com certeza. Gabriela, agora conta pra gente, você trabalha hoje no Consulado do Japão, Isso. boa parte por conta dessa experiência que você já teve. Sim. E nós soubemos que existem algumas oportunidades para os jovens dentro do Consulado do Japão. E como que funcionam essas oportunidades? Então, o governo do Japão, através de embaixadas, consulados ao redor do mundo, ele oferece bolsa de estudos para os jovens. Né? Então, desde aquele jovem que terminou o ensino médio até aquele que quer fazer um doutorado, um mestrado. Né? Então, são algumas oportunidades. E essa bolsa, para quem conhece de bolsa de estudos, é uma das bolsas mais visadas, porque ela é realmente muito completa. Ela oferece não só passagem aérea de ida e volta, que já é, né? Sim, bem mais pesado pro Japão, né? Dólar tá caro. Pois é, ainda mais isso. Tem também a isenção de visto, né? Eles dão visto de estudante, na verdade, né? Dão também todas as taxas escolares, é o governo que paga, porque por mais que a universidade no Japão seja público, assim como todos os serviços públicos no Japão, vale ressaltar, são pagos.
né? Você tem que pagar uma parte do serviço. Boa parte o governo paga, mas uma parte do serviço você tem que pagar. Subsidiado. Isso, Tem então um assim, subsídio. por isso que funciona muito bem nesse quesito, né? Então, por exemplo, nas universidades também você tem taxas e às vezes as taxas assim são realmente salgadas. E isso também é isento para o bolsista. E não bastasse tudo isso, ele ainda ganha uma bolsa mensal. Olha, Todo mês o bolsista ganha uma bolsa, né, de 117 mil ienes até 145 mil ienes. Na cotação atual, isso dá, assim, mas... bem redondo, de 4 a 5 mil reais. Olha, O que não é nada mal para um jovem de 18 anos que está que começando... acabou de sair do ensino sim. médio, né? Então, assim, Onde que eu me inscrevo? no consulado do Japão. Então, Bem assim, legal. é uma oportunidade que o governo do Japão dá também. Claro que sempre os dois lados ganham, né? O Japão quer que cada vez mais Claro. os jovens conheçam o Japão, vejam como é o Japão. Mas, ao mesmo tempo, eu vou lhe dar toda a estrutura necessária para você só precisar se preocupar com seus estudos. Então, eu costumo dizer para os jovens que vão para o Japão o seguinte: o seu trabalho é estudar. Sim, sim. Seu E tá trabalho pagando muito bem. é estudar, porque você está recebendo por isso. E não só porque você está recebendo dinheiro, você está recebendo ali uma oportunidade Sim. de conhecer uma outra cultura, né? A oportunidade de conhecer um novo idioma, né? Fora a internacionalização, porque você vai para o Japão, os bolsistas terá a oportunidade de conhecer bolsistas de outros países. Então, você vai conhecer pessoas de outros Faz o países, networking que o Pedro falou. que é realmente muito legal, sabe? Então, Mas é uma... tem que saber japonês? Como é que funciona essa... Então, muitas bolsas não é necessário, né, o conhecimento avançado do idioma. Algumas, por exemplo, a área de humanas, é bom que você tenha pelo menos algum conhecimento. Por quê? Imagina que eu vou para o Japão só sabendo português e inglês. Com que japonês eu vou falar? Sabendo só inglês e Exato. português, né? Então é bom você chegar lá, saber falar um bom dia, boa tarde, saber diferenciar o que é uma garrafa d'água e uma garrafa de saquê. Então, né? Porque o líquido você vai olhar assim, é Os igual. dois são transparentes. Pois é, imagina, tá achando que tá comprando água, não tá levando saquê para casa. Então, para não cometer umas gafes E a idade assim, pra beber inicial, lá é diferente também. pois é, né? também. Então, assim, é bom você ter algum tipo de conhecimento, mas não é, assim, Obrigatório. Legal, isso é bem legal. Em algumas, realmente sim. Tanto é que, por exemplo, tem uma bolsa que é somente para quem estuda português, letras português e japonês. Quem já tem uma certa fluência. Que aí é uma bolsa que ajuda a aprimorar mais ainda, né, o estudo desses candidatos. Mas outras bolsas de pesquisa, por exemplo, na área de ciências naturais, né, alguém que terminou a graduação e queira fazer uma pesquisa numa universidade japonesa, ela tem a oportunidade, né, em determinados laboratórios, até fazer em inglês. Né? Tem universidades que dão aula em inglês. Mas, realmente, é muito mais interessante para a pessoa que está indo até o Japão aprender o idioma, né? Soma mais o conhecimento da pessoa e facilita mais a vida da pessoa. Então, você fica lá 2, 3 anos, até mesmo 5 anos, que nem a bolsa de graduação, não tem como você não aprender. Fica difícil. E a bolsa também tem um benefício. Por exemplo, essa de pesquisa, para quem está fazendo uma pós-graduação, quer fazer uma pós-graduação no Japão, ela tem 6 meses de ensino da língua japonesa. Então, você não vai direto para a universidade e começa a pesquisar. Se você não sabe o idioma, eles vão te dar 6 meses de curso intensivo. Então, você sai de lá sabendo pelo menos falar um nível intermediário de japonês. Mesma coisa, a bolsa de graduação, escola técnica, curso profissionalizante. Já o período do curso de preparação é de 1 ano. Então, eles ficam 1 ano estudando a língua japonesa, né, e algumas matérias específicas para depois entrar na universidade. Então, realmente uma bolsa que dá um suporte, né, para quem está à procura de estudar no Japão muito grande.
né? É muito legal mesmo. Isso. Essa é no caso da Bolsa MEXT, Uhum. né, que é o Ministério da Educação do Japão, né? Mas também tem outras formas de ingressar, né, através de bolsa para o Japão. É porque o MEXT é uma das melhores, realmente, Uhum. que é o que o consulado e as embaixadas trabalham. Mas também, por exemplo, tem bolsas da JICA, que também é uma instituição governamental japonesa, né, que oferece bolsa de estudos. Tem a Fundação Japão, né, e tem as bolsas que são diretamente com as universidades japonesas. Então, o candidato entra em contato diretamente com as universidades, né, pedindo bolsa de estudos. Então, Muito legal essa oportunidade. oportunidades não faltam. Muito legal. E a pessoa que está aqui assistindo, o jovem que está aqui assistindo com a gente, entra no site do Consulado do Japão, tem tudo lá. Isso. Para os jovens residentes, que cada consulado trata De uma região, uma né? região. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente trata com os candidatos de Minas Gerais, né, que não sejam do Triângulo Mineiro, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Esses candidatos podem entrar em contato conosco, entrar no site do Consulado do Japão no Rio de Janeiro, que a gente atende, tira as dúvidas, né? Outros consulados, temos consulados em São Paulo, temos consulados em Recife, em Manaus, né? Temos a própria embaixada em Brasília. Então, cada um tem que ver Tem a sua região. sua que é região e qual o consulado que é atendido pela sua região. legal. E E você, você? só para fazer uma pergunta, Uhum. por que não o Triângulo Mineiro? Eles são Vai para São Paulo. São Paulo? É de outra não, região. Não sei porquê. Já é outra jurisdição. É para São Paulo. Eles vão para São Paulo. Tá sei bom, se não eles concorre gostam. com o Rio de Janeiro, tá? É porque Minas temos excelentes candidatos. Tá. Os meninos E você, candidato, possível candidato, que está no Rio de Janeiro, também pode perturbar a Gabriela Sim. pessoalmente no Consulado do Japão, no Rio de Janeiro. Tem um centro cultural que também aborda outras questões além de bolsa, né? Tudo que é voltado para a cultura japonesa, vocês também trabalham, né? Isso. Eu, no caso, eu sou da seção cultural do consulado. Então, o que a gente faz lá? Além das bolsas de estudos, né? A gente também tem eventos. Somos responsáveis por promover eventos dentro da nossa jurisdição, né? Então, vários eventos. A gente, inclusive, não sei se você vai me dar um espacinho. Claro. Dia 24 de agosto, agora aqui no Rio de Janeiro, vai ser num sábado. A gente vai ter um evento chamado Movimento Rio Nikkei, que é um evento, né, que tenta resgatar essa tradição, tenta resgatar as memórias dos descendentes, né? Então, trazer mais esses descendentes para a comunidade, né? Porque as gerações vão passando e vai se perdendo, perdendo. né? Então, a gente está querendo resgatar, principalmente aqueles jovens, Nikkeis jovens, né? Então, para voltar para suas raízes e conhecer um pouco mais sobre o Japão. Então, a gente no evento vai ter, por exemplo, uma especialista sobre chás japoneses. Olha. Tá? Inclusive, ela vai ganhar um prêmio esse ano. Ela só não vai participar no evento, vai fazer online, porque ela vai ganhar nesse dia o prêmio do Japão. Ela vai para o Japão ganhar um prêmio por estar disseminando, né, a cultura do chá pelo Brasil. Vamos ter a Marina Tsuge, né, que vai falar sobre viagem no Japão. Que você que é jovem também gosta, todos nós gostamos. Sim, e ela é super dinâmica, E o spoilerzinho da Marina, ela tem um trabalho excelente, que ela monta todo o seu roteiro, a gente já conhece, né, muito bem a Marina, com grandes oportunidades para o jovem que quer conhecer o Japão, é bem legal. Bem legal. Conheço ela também. Vamos pro Japão, Pedro? Fechar um Cadê a pacote. Vamos pedir pra Marina fechar um pacote legal pra gente. Na passagem que eu tô indo. Não, e a Marina, ela completou agora as 47 prefeituras. Ela rodou o Japão de norte a sul. Quase mais que o japonês. E lá no consulado a gente costuma dizer, né, que ela conhece mais o Japão do que os próprios japoneses. De tanto que ela já passou pelo Japão. Então, realmente, pode confiar, né? Ela vai estar lá, então, falando um pouco sobre viagem ao Japão. E também vamos ter a presença de um ex-bolsista do MEXT, o Vinícius, que vai falar da experiência dele com a Bolsa de Estudos, né? E
como isso ajudou a ele aqui no Brasil, né? Umas dicas que ele pode dar como ex-bolsistas aos futuros candidatos. Então, se vocês tiverem interesse, Muito legal. só se inscrever e comparecer ao nosso evento. Muito legal mesmo. Obrigado, Onde vai Gabriel. ser? Vai ser lá no prédio do consulado mesmo, na Praia do Flamengo 200, no andar Pilotis, a partir das 2h30. Muito legal. Andar Pilotis? É um É andar... o sexto andar ali, né? Não, é o Pilotis, é como se fosse o primeiro terraço. andar, terraço. Ah, isso, sim, o né? terraço. Legal. Muito legal. Onde tem as bandeiras. Isso, exatamente. Eu morei bem em frente. Então, você que já conhece, já sabe lá, ou dá a bandeira de referência na portaria. Não, mas é só falar que é o evento Eu do já consulado. falo, todo mundo vai já saber. sabe. Bem legal. E essas são algumas das oportunidades que nós, como os participantes aqui do Lions, participantes aqui da FAF, podemos ter contato. Então, junto um pouquinho que conversamos sobre o empreendedorismo, o networking que a gente faz com as pessoas. Infelizmente, às vezes confundem, né, Pedro, quando a gente fala de network só no ganho profissional. E não é isso. É o ganho pessoal também, no sentido de amizades que você faz pela vida e que podem se tornar comerciais ou não, mas o ponto não é esse. É você estar próximo das pessoas, se relacionar bem, no sentido de ser bom para a humanidade. E as coisas acontecem naturalmente. Então, você jovem que está começando, vai com calma, tá? Vai dar tudo certo, não se preocupe. Inclusive, Pedro, não sei se você sabe, Gabi, o Lions, além de tratar a juventude, ele trata algumas outras causas também. Como, por exemplo, ele trata diabetes, o câncer infantil, a questão da alimentação. Nós, jovens, também entramos nessa. Então, são alguns pontos que o Lions tem trabalhado pelo mundo. E tem também o meio ambiente, né? Meio ambiente, que é muito importante. Assim, senão nada funciona, nenhum dos outros funcionam. Então, a gente vai dar sequência aí na... Dá o corte aí. Câncer infantil. Eu já falei, não falei? Não. Você falou câncer. Câncer infantil, não falei? Acho que falou. Eu falei. Então, De mama. Não, acho que ele falou de mama. mama. Não, falei. Tá. Não, falei câncer infantil. Fala os dois, cara. Fala os dois, fala de novo. Fala de novo. Que aí eles Agora entendeu? Inclusive. Inclusive, câncer infantil e o câncer de mama. Pedro, muito obrigado, tá? Só finaliza aí, falando para o jovem, para o que ele precisa aí, dá um mini coach aí para o jovem, para animar ele. Eu sempre resumo muito e já te agradeço aqui pela oportunidade, a FAF, ao Lions, a Gabi que também está na mesa conosco. Mas eu sempre finalizo minhas participações, onde quer que seja, com uma frase que, quando me falaram, me tocou muito. Isso já faz mais de 10 anos. Não tenha medo de pensar diferente, mas tenha medo que pensem por você. E isso é uma coisa, uma frase que serve para qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer lugar do mundo, em qualquer ideologia, qualquer tudo. Não tenha medo de pensar diferente. E você, quando quer empreender, você, quando é jovem, você quer pensar diferente. Você pensa naturalmente diferente. É época de arriscar, né? Exato. Quando é jovem. Mas tem medo que pensem por você. Não vou ficar aqui fazendo proselitismos políticos, ideológicos, mas, independentemente da ideologia, sempre vai ter alguém querendo pensar por você. Então é isso que a gente não pode deixar como jovens que aconteça. Mas também não podemos, quando ficarmos experientes, que eu falo que nós não ficamos velhos, sim experientes. Jovens por mais tempo. Exato. Começar a querer pensar pelos outros. Temos que incentivar que o que vem atrás continue pensando diferente. Porque eles já são melhores que nós. Entende? Em algumas áreas, nem tudo. Então, é isso. E convidar o pessoal, não sei se eu posso, mas convidar a me seguir no Instagram, nas redes sociais. Pode, Pedro claro. Rafael RJ. Obrigado, Pedro. E terminando aqui também com a Gabriela. Não é para puxar saco do Consulado do Japão, longe disso. Mas eu conheço algumas outras bolsas também. E de longe, essa realmente é a melhor que eu particularmente conheço. Normalmente as bolsas que eu conheço, eles só te dão um visto para você ir. E o resto é por sua conta em risco. Sim. Inclusive a questão financeira, quem de lá te dá uma ajuda de custo. Então, tem algumas, até dentro do Japão mesmo, assim, bolsas para ir para o Japão que, por exemplo, só te dá
uma ajuda de custo mensal. Não te dá passagem, não paga as taxas. Também tem, né? Que são Mas as bolsas essa da- específica... Mas essa específica do MEXT, realmente, ela é Excelente. perfeita. Tanto é que, assim, bolsista MEXT no Japão, ele é recebido como se fosse, assim, realmente um status diferente. Quando Legal. o bolsista chega lá e fala lá, eu tô aqui porque eu sou estudante bolsista do MEXT, o próprio Recebe japonês, muito ele bem. reconhece e fala, nossa, porque sabe que passou por um processo seletivo criterioso, né? Então, sabe que a pessoa está ali estudando, né? Então, foi realmente muito bem selecionado. Então, tem até, digamos assim, uma visão diferente por parte do próprio povo japonês, Muito bom. né? E você que está conhecendo o Lions agora, quer conhecer mais, ter um pouco mais de contato, mais dessas oportunidades. Outra oportunidade que o Lions também dá para o jovem é de pós-graduação em liderança. Inclusive eu vou fazer, estou me inscrevendo agora. Já fez essa bolsa? Vou te passar o link para você A minha fazer. querida Aurora já me falou para fazer algumas vezes e vai puxar minha orelha, mas eu nunca fiz. É muito boa. Para quem é do Lions, ela é de graça, tá? Para quem já participa do Lions. É uma bolsa bem legal pro jovem. E quem não faz parte do Lions tem um valorzinho até relativo caro. Então, é da Faculdade de São José, me corrige se eu estou errado. A Aurora está aqui com a gente de suporte. A Aurora é da São José, correto? Reconhecido pelo MEC. São 3 Live módulos. Internacional também. Lions Internacional. São certificados. São 2 certificados aí. Então, eu vou fazer, indico, vou te passar o link para fazer, vale muito a Ano que pena. vem eu faço. Gabi, te indico também. Tá bom. Gabi, obrigado. Alguma palavra Nada. final? Já que o Pedro deixou o Instagram, eu posso deixar o Instagram do consulado? Claro, fica à vontade. @Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro. Tá? Então, procura aí. só Na procurar- edição a gente coloca em algum lugar Isso. aqui. Inclusive se eu falei errado, vocês colocam o @ Corrige. certo. Coloca igual aqueles vídeos de YouTube Isso. editados, aquela página Opa, vermelha aquele- grande aqui. corrige. Aquele sinalzinho pito, né? Enfim. Então, siga a gente também pelas redes sociais para ficar sabendo dos próximos eventos e as oportunidades de bolsa que a gente sempre coloca lá no nosso Perfeito, Instagram. obrigado, Gabi. Tá bom? Já que todo mundo deu o Instagram, vou ter que dar o meu também, é israel.contage. Pode me adicionar lá, me chamar, tirar alguma dúvida, quiser conhecer mais, falar com o Pedro, falar com a Gabriela, falar com o consulado. Vocês são super bem-vindos a participar e a gente incentiva que vocês participem. Obrigado por ter assistido até aqui e um abraço e até a próxima. E agora, para encerrar, nós convidamos o governador do Lions, Renato, para dar umas palavras finais aqui desse podcast que a gente teve, que foi maravilhoso, sobre juventude. Renato, obrigado por ter participado. Nada, obrigado a você pelo convite, Israel. Tá? Eu gostaria de apresentar um pouco sobre a história do leonismo, a história do Lions no mundo e no Brasil. O Lions é a maior organização prestadora de serviços no mundo. Nós estamos em mais de 210 países. Nós temos hoje 1.400.000 companheiros leões que atuam para trabalhar, para poder ajudar a sociedade naquilo que ela precisa. Nós temos no Brasil em torno de 1.900 clubes com 50.000 associados para fazer esse trabalho. Dentro desse trabalho, a gente atua principalmente através de 8 causas globais, sendo as principais a visão e o diabetes. Além dessas causas, nós trabalhamos também com auxílio à fome, com a parte do auxílio ao tratamento do câncer infantil e também de jovens, entre outros. Certo? Nessa parte de jovens, é que eu gostaria de colocar para vocês a importância dos jovens para o movimento leonístico. Os jovens, na realidade, são tratados por nós, os mais antigos dentro do movimento, como o nosso futuro. Nós temos total esperança de que o trabalho que a gente pode fazer com a juventude é o que vai nos levar a ter mais 100 anos pela frente. A gente depende desse trabalho com os jovens para que a gente possa continuar crescendo no tipo de trabalho que a gente faz.
finalizando, eu gostaria de então agradecer ao Israel pelo convite, agradecer a Gabriela e agradecer ao Pedro Rafael pelas palavras que eles deram aqui nesse evento para vocês. Muito obrigado